Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma breve mensagem para que vocês possam estar meditando a respeito daquilo que nós pedimos e esperamos receber. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, nos ensina a pedir para que nós venhamos receber. Mas muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos da forma errada. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem, sobre 3 coisas que são indispensáveis para que nós possamos receber aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Salomão, ele pede ao Senhor sabedoria. É uma das primeiras coisas que nós precisamos pedir. Porque Salomão pede sabedoria? Porque sobre ele estava, na verdade, uma promessa que ele reinaria sobre o povo de Israel. Só que Salomão sabia que ele não tinha condição de guiar aquele povo se o Senhor não derramasse sobre a vida dele uma unção de sabedoria, não derramasse sobre ele entendimento para que ele pudesse conduzir o povo em tomadas de decisões. Então Salomão, ele pede ao Senhor sabedoria, e a palavra do Senhor diz que o Senhor acrescenta outras coisas mais, porque nós sabemos que não são somente 3 coisas que nós precisamos ter antes de receber as promessas que Deus fez para nossas vidas. Mas uma das principais é sabedoria, porque a sabedoria, ela vai nos dar, na verdade, condição de saber administrar aquilo que nós recebemos. Muitas pessoas têm pedido muitas coisas, mas não pede, na verdade, bem. Não pede, na verdade, condição de saber administrar aquilo que ela vai receber. Então não adianta pedir se você não souber administrar. Muitas vezes você está pedindo ao Senhor para que o Senhor abra a porta de um comércio, de um empreendimento que você está no teu coração a fazer, mas você não pede sabedoria para administrar. Muitas vezes você pede ao Senhor um casamento, mas você também não tem sabedoria, não tem, na verdade, condição ainda de administrar uma família. Então são diversas coisas que muitas vezes nós pedimos, nós colocamos diante do Senhor, mas nós precisamos pedir a Ele para que o mesmo Deus que nos capacita a receber, o mesmo Deus que traz a promessa a se cumprir nas nossas vidas, Ele vinha nos dar, na verdade, condição para saber administrar. Porque senão nós podemos, na verdade, colocar tudo na ruína, né? Nós podemos, na verdade, receber, mas se nós não tivermos, na verdade, a capacitação para administrar, nós podemos perder aquilo que nós recebemos. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos pedir ao Senhor é sabedoria, né? Sabedoria conforme aquilo que nós iremos receber. Outra coisa que nós precisamos pedir ao Senhor é que o Senhor nos dê estrutura. Veja bem, sabedoria é saber gerenciar aquilo que chega à nossa mão. Estrutura é ter, na verdade, suporte, ou seja, é ter capacidade, né? Seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, para suportar aquilo que vem sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor fala que na segunda pesca, né, maravilhosa, que está lá escrito no livro de João, as redes não se rompem, diferente da primeira. A primeira pesca, os discípulos não tinham estrutura, e a pesca é maravilhosa, é grandiosa, mas a rede ela se rompe. Já na segunda, as redes elas não se rompem, porque ali agora o Senhor estava querendo ensinar os seus discípulos que agora, depois da sua partida, porque essa segunda pesca já foi quando Jesus ele ressuscita e aparece para os discípulos, agora o Senhor estava querendo, na verdade, demonstrar para aqueles homens que agora eles tinham estrutura, né, para cumprir a missão. Agora eles tinham estrutura para fazer a obra do Senhor. A Bíblia fala também em Atos
2, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens que estavam ali reunidos, unidos, orando, cumprindo aquilo que o Senhor falou que eles precisavam cumprir, que era permanecer no lugar até que do alto fossem revestidos. E a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar ali em várias línguas, e a partir daquele momento ali, eles estavam aptos para dar sequência também ao ministério do Senhor. Então, a estrutura ela é necessária, porque se não tiver estrutura, a bênção vem, né? E nós perdemos. Se não tiver estrutura, a bênção vem e nós não suportamos. Então, nós precisamos pedir ao Senhor estrutura para receber. É tanto que a palavra fala: pedi, pedi e dá-se-vos-á. E muitas vezes não recebe porque recebe mal. É claro que é outro contexto aqui. Mas também nos ensina que muita gente não está recebendo porque está pedindo mal. Muitas vezes você vai pedir algo ao Senhor. O Senhor não vai te dar porque você não está pedindo com sabedoria. Muitas vezes está pedindo para satisfazer a sua vontade, para satisfazer o seu ego. Muitas vezes você está pedindo algo ao Senhor, você tem até sabedoria para administrar, mas não tem estrutura ainda para suportar, porque os seus lombos não foram cingidos suficiente para suportar, né, aquilo que vem, porque vem muitas coisas boas, como vieram também ali muitos peixes. A Bíblia fala que foram 153 grandes peixes na segunda pesca, mas também vem os percalços, vem as lutas, vem as afrontas, vem muitas coisas que vêm junto com a bênção, né? Não vem somente a bênção, muitas coisas vêm também. Então nós precisamos ter estrutura para receber. Outra coisa, né? A terceira coisa que eu quero citar também, sendo que não são somente essas três, mas eu acredito que são três coisas cruciais que nós precisamos realmente pedir antes de receber ou de pedir a nossa bênção, é que o Senhor nos dê um coração ensinável. A palavra do Senhor fala que Davi, lá no Salmo 51, declara que o Senhor desse a ele um coração puro e um espírito reto, e renovasse nele um espírito reto. Porque Davi sabia que sem um coração puro, sem um espírito reto, um espírito que teme ao Senhor, um espírito que anda na direção, um espírito que sabe, na verdade, que não está, a sua força não vem do homem, que a sua força não vem do seu braço, mas vem do Senhor. Então Davi, ele declara lá que ele precisava ter esse coração, porque ele sabia que o coração do homem por si só é enganoso. Então nós precisamos ter um coração ensinável, e esse coração ensinável não se resume somente em um coração puro, em um coração reto, um espírito reto, mas é um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ouvir a voz do Senhor, um coração disposto a seguir as diretrizes que o Senhor está conduzindo. Por quê? Porque muitas vezes quando o homem ele já tem uma certa experiência em determinada coisa, ele acha que ele já é autossuficiente, ele não precisa mais depender do Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor um coração ensinável, um coração que aprende, mas que aplica, porque muitos compreendem a palavra, muitos têm até sabedoria para compreender a palavra, muitos têm estrutura para passar pelos processos, mas não tem um coração ensinável. O coração ensinável é aquele que ouve e sabe que ele está sendo ensinado e ele precisa colocar em prática, porque o aluno, ele aprende do professor e ele precisa colocar a parte dele em prática. Então nós precisamos pedir ao Senhor: o Senhor nos dê um coração ensinável, não nos deixa ter um coração arrogante, não nos deixa ter um coração soberbo, não nos deixa ter um coração endurecido, porque muitas vezes a natureza humana ela tende, né, a querer fazer as coisas da sua própria maneira. Ela tende muitas vezes a tomar o rumo daquilo que ela acha que sabe fazer, mas nós precisamos compreender que nós somos dependentes do Senhor, que sem Ele nada podemos fazer, né? Onde diz a palavra do Senhor: sem ti nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Na verdade, o próprio Jesus fala lá no Evangelho, né, em João, que sem Ele nada nós podemos fazer. Muitas vezes o homem até pensa que sabe, muitas vezes o homem pensa até que ele não precisa mais ser ensinado, né? Foi o que aconteceu com Saul. Ele achou que ele não precisava mais receber a direção, ele achou que ele não precisava mais cumprir certos princípios, e ele foi fazendo as coisas da forma dele. E quando chega lá na frente, a palavra do Senhor diz que ele foi
rejeitado, porque ele não tinha um coração ensinável. Então, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, precisamos pedir ao Senhor estrutura, precisamos pedir ao Senhor um coração ensinável. É claro que isso é um resumo, nós precisamos pedir ao Senhor muitas coisas antes de receber, para que, como dizem, né, por aí, a bênção não se torne maldição. Porque, na verdade, quando nós recebemos algo fora do tempo, embora eu sei que Deus ele dá no tempo certo, quando vem de Deus, a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, né? Vai passar por dificuldade, vai passar por várias coisas, mas não acrescenta dores. Por quê? Porque ele já deu sabedoria, né? Já deu estrutura, principalmente, e um coração ensinável. Então, esse é o segredo para saber pedir. Esse é o segredo para saber pedir e para também receber. Então, é essa palavra que eu deixo para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.